E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para o nosso mini curso de introdução à mecânica dos sólidos 1, mecânica dos sólidos 1. Essa aqui é a aula 4. A aula 4 de hoje vai ser sobre vigas e diagramas. Vamos focar aqui em vigas e diagramas. A última aula foi sobre treliços, né? E a aula de hoje vai ser focada em vigas. Tudo bem? Bom, então aqui vai acontecer o seguinte. Vamos começar dando um exemplo de como encontrar os esforços em um ponto da viga utilizando o método das seções. Vale citar aqui que em vigas só se consegue utilizar o método das seções. O método dos nós não vale para vigas. Tudo bem? O método das seções vale para qualquer tipo de estudo, não só necessariamente para vigas, né? Se você tiver pórticos, se você tiver arcos, todos eles, se você fizer os métodos das seções, você vai conseguir resolver. Então vamos lá, vamos começar com um exemplozinho. E o exemplozinho aqui vai ser o quê? Um exemplo simples. É uma viga biapoiada. Uma viga biapoiada. Ela vai ter uma carga distribuída. Vai ter só uma carga distribuída de 2 toneladas por metro. Toneladas por metro. O comprimento dessa viga aqui é de 5 metros. Legal. E a gente vai querer encontrar os esforços no meio da viga. Bem aqui, ó. Você pode fazer um risco e escrever seção S. Ok? Então, vamos lá. Método das seções. Lembra lá da última aula? Você vai o quê? Fazer um corte onde a seção passa e escolher um dos lados para trabalhar, correto? Nesse caso aqui, eu vou começar com o lado esquerdo. Beleza. Antes disso, porém, no entanto, a gente tem que colocar as nossas reações de apoio, né? É uma parte muito importante, necessária. Aqui vai ser um apoio de primeiro gênero, aqui pode ser um de segundo. Ok? Beleza, então. O que a gente já sabe? Não vai ter esforço na horizontal, correto? Então, não vai ter reação, nomear aqui os nós, né? Nó A e nó B. Não vai ter reação A horizontal. A única reação que a gente vai ter vai ser um AY e um BY, né? Novamente, pela simetria, você pode ver que tanto a viga quanto o carregamento da viga são simétricos, então as reações também vão ser simétricas. Vamos lá. 2 vezes 5 dá 10, então tem 10 toneladas sendo aplicadas sobre a viga, né? Bom, então cada um dos apoios vai aguentar 5 toneladas. Aí a gente fecha as 10, né? Tudo bem, então. Então agora vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, a seção S. Vamos encontrar os esforços na seção S, legal? Vamos lá. A seção S está a 2,5 metros, né? Que eu disse que é o meio. Então, vamos desenhar. Eu vou pegar a parte da esquerda. Poderia pegar a parte da direita. Vai dar na mesma. Tem que dar na mesma, né? Aqui. Beleza. Aqui a gente tem as nossas 5 toneladas atuando. Aqui a gente tem a carga distribuída. 2 toneladas por metro. E aqui, 2,5 metros, né? Beleza. Vamos lá, estamos falando de uma viga. Quais são os 3 esforços que uma viga sofre? Normal, cortante e momento fletor. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter um esforço normal, vai ter um cortante e vai ter um momento fletor, beleza? Então, vamos só aproveitar esse momento aqui para a gente já poder utilizar algumas convenções. Vamos lá. O normal, você vai novamente desenhar ele saindo da seção, porque aí se ele tiver positivo vai ser compressão, se ele tiver negativo vai ser tração, ok? Cortante, você vai desenhar o cortante de modo que ele faça a estrutura girar no sentido horário, tá? Porque eu poderia ter desenhado o cortante aqui para baixo, só que aí, perdão, no sentido anti-horário. Só que aí se ele tivesse para baixo, ele faria toda essa estrutura girar no sentido
horário, correto? E a gente quer no anti-horário. E o momento fletor, a gente vai desenhar ele aqui, como convenção por enquanto, ele vai tracionar a face inferior da viga. Lembra o que o momento fletor faz? Ele faz isso aqui, correto? Então, a viga vai ficar assim, correto? Depois, com a aplicação do momento. Ou seja, vocês conseguem ver que essa parte aqui da viga esticou e essa parte aqui da viga comprimiu? Bom, então, essa parte de baixo aqui tem que ser a parte tracionada. Então, o nosso momento está tracionando a parte de baixo da viga. Tudo bem? Essas são as convenções. Convenções são muito importantes para a gente poder fazer os diagramas, que são a segunda parte aqui da aula. A gente vai entender mais para frente, tudo bem? Então, ok, vamos lá. Primeira coisa, vamos encontrar normal, momento, cortante. Vamos lá. Primeira coisa, facilmente aqui o normal vale 0, né? Legal. Então, essa viga aqui não está sofrendo esforço normal. A gente vem aqui para o cortante agora. Vamos lá. Para encontrar o cortante, é fácil. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui? Utilizando as equações de equilíbrio. Por quê? Porque se a estrutura está em equilíbrio, qualquer parte da estrutura também estará em equilíbrio. Correto? É isso que a gente vem vendo esse tempo todo. Então, significa dizer que essa parte aqui está em equilíbrio, então vale aquelas 3 equações, né? Somatório das forças na vertical, somatório das forças na horizontal e somatório dos momentos. Vamos lá. Para encontrar o V, o cortante, eu vou utilizar o somatório das forças na vertical. Então, vamos lá. Somatório das forças na vertical. Vamos lá. Que força que a gente tem na vertical? Bom, a gente tem os 5 toneladas e o V para cima, né? Então, 5 mais V. E o que a gente tem para baixo? Essa carga distribuída, correto? Essa carga distribuída, a gente precisa colocar ela na forma de uma carga pontual, uma carga equivalente, correto? Então, essa carga de 2 toneladas por metro, vezes 2,5 metros, vai dar 5 toneladas, né? Então, é como se tivesse uma carga de 5 toneladas aqui aplicado a 1,25 metros do apoio, né? Que é na carga distribuída, a carga resultante está aplicada no centroide da figura, ou seja, no meio, né? Então, ok. Então, tem que ser igual ao quê? A 5, né? 5 para baixo. Então, olha que interessante. Passa para lá menos, então o cortante deu 0, né? Muito interessante isso aqui. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Mas o cortante no meio da viga deu 0. Beleza, então no meio da viga o normal é 0, o cortante é 0. Vamos descobrir o momento. Vamos lá. Para descobrir o momento, a gente vai fazer o somatório dos momentos. E eu vou fazer o somatório dos momentos. Você pode escolher o ponto que você quiser, né? Eu vou escolher o próprio ponto aqui da seção. Então, vamos fazer o somatório dos momentos na seção S. Vamos lá. Bom, tudo que faz a estrutura girar no sentido anti-horário tem que ser igual a tudo que faz ela girar no sentido horário. Correto? Para ela estar em equilíbrio. Então, vamos lá. O que é que está fazendo ela girar no sentido anti-horário? O nosso próprio M. Mais. Bom, vamos ver. Os 5 toneladas aqui para baixo está fazendo ela girar, ó, lembrando que o centro é aqui, né? Está fazendo ela girar no sentido anti-horário também. Então, 5 vezes 1,25. E a gente tem também esses 5 toneladas aqui, só que esses 5 toneladas está fazendo ela girar no sentido horário. Então, isso aqui tem que ser igual a 5 vezes o braço de alavanca, que é 2,5. Correto? Ok, então, a gente vai ter aqui momento mais 5 vezes 1,25 vai dar 6,25. 5 vezes 2,5 vai dar 12,5. Então, o nosso momento aqui vai ser o quê? 12,5 menos 6,25, ok? E isso aqui vai dar 6,25 toneladas vezes metro, que são as nossas unidades. Então, o esforço no meio da viga é 6, o esforço de momento fletor no meio da viga é de 6,25 toneladas vezes metro. Então, pronto. Utilizando o método das seções, nós descobrimos os esforços em uma seção da viga. Bom, então, ok.
Vamos aproveitar já o nosso mesmo exemplo que a gente acabou de fazer para entrar na parte de diagramas. Bom, pensem aqui comigo. Eu consigo descobrir os esforços em qualquer seção que eu queira, né? No caso, a gente escolheu ali no meio do vão, no exercício anterior. Bom, mas se eu tiver que ficar calculando os esforços em cada uma das seções, porque eu preciso resolver essa viga, né? Eu preciso descobrir todos os esforços que estão atuando em todos os pontos da viga. Correto isso? Então, o que eu precisaria fazer? Bom, em cada seção da viga que existir, eu precisaria fazer todo aquele cálculo que a gente fez. Então, no meio do vão, um aqui a 2,4 metros, a 2,3, olha o tanto que eu precisaria fazer. E, para gravar isso mais ainda, a quantidade de seções que essa viga tem é infinitos, né? Se você vai diminuindo cada vez mais a distância entre cada uma das seções, não é? Então, isso é pouco prático, isso não seria algo muito interessante de ser feito, né? Então, qual é a solução que a gente encontra para isso? Bom, a solução vai ser o seguinte. Digamos que você queira encontrar, digamos que a seção S está a uma distância x do A. Eu não sei quanto é essa distância, né? Porque é uma seção genérica. Não é a do meio do vão e não é em nenhum outro ponto específico. É uma distância x que eu não sei qual é. Então, deixa isso aqui assim, dessa maneira, né? Digamos. Então, ok. Assumindo que ela está a uma distância x que a gente não conhece, vamos trabalhar com esse x, não é? Vamos fazer o mesmo processo, só que em vez de colocar 2,5, vamos colocar o x. Então, o que a gente vem aqui, ó? Vem aqui e escreve seção S, e você desenha a seção S, né? De novo, eu estou pegando a parte da esquerda, porque eu coloquei como referencial aqui o x, a parte da esquerda. Você poderia colocar o x como referencial do ponto B, né? Tanto faz, o resultado é o mesmo. Então, você tem aqui a seção S, aqui você tem as 5 toneladas atuando, você tem aqui o carregamento distribuído de 2 toneladas por metro, correto? E essa seção S aqui, dessa vez, está uma distância x. Legal? Bacana, então. Vamos lá. Nessa seção, quando você fez o corte, o que essa seção tem? Novamente, tem um esforço normal, tem um cortante e tem um momento. Se atentando sempre para as convenções. Normal saindo da seção, cortante fazendo a estrutura girar no sentido anti-horário e momento tracionando a parte de baixo. Tá bem? Ok, então. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui facilmente? Normal é igual a zero, né? Sempre fácil esse aqui, né? Com o somatório das forças na horizontal você descobre isso. Vamos lá. Agora vamos partir para o cortante, né? Foi o que a gente fez da outra vez. O que a gente vai fazer? O somatório das forças na vertical, correto? Beleza, na vertical. Vamos lá, fazendo o somatório das forças na vertical, o que você tem na vertical? O cortante, o 5, e dessa vez, qual seria a carga equivalente que a gente está tendo bem aqui? Bom, essa não é uma distância definida, né? Então, qual é a carga equivalente? 2 toneladas por metro vezes x metro. Então, é 2x, né? Beleza? Então, você tem o que aqui, ó? Tem uma carga de 2x toneladas, né? E essa carga está sendo aplicada a que distância? Metade do x, né? X sobre 2. Eu não sei quanto é o x. Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. Deixa esse x aí. Vamos lá. Tudo que empurra para cima tem que ser igual a tudo que empurra para baixo. Então, V mais 5 tem que ser igual a 2x. Interessante isso aqui, né? 2x. Beleza. Então, a gente tem que o cortante é o quê? 2x menos 5. Ok? Aí você, pô, tá com esse x aqui ainda. Tudo bem, calma. Deixa o x aqui. Vamos lá. Vamos fazer agora os momentos. Somatório dos momentos. Novamente, eu vou fazer o somatório dos momentos, então, desse ponto aqui. Ok? Vamos lá. Bom, a gente tem o próprio m, girando no sentido anti-horário. Aqui a gente tem de novo o 2x girando no sentido anti-horário também, né? E vai ser 2x vezes... Bom, se tem x sobre 2 para cá, tem x sobre 2 para cá, né? 2x vezes x sobre 2. 2x vezes x sobre 2. Legal? E isso tem que ser igual ao quê? Tudo que gira no sentido horário agora. Que é o quê? 5 vezes x.
ok? Esse 2 vai embora com esse 2, aqui fica x ao quadrado, né? Então, o momento é igual ao quê? 5x menos x ao quadrado, ok? Beleza, a gente descobriu o momento, cortante e o normal. Olha aqui que interessante isso aqui. A gente descobriu, todos eles ficaram em função do x, né? Então, agora sim, olha que interessante. Qualquer seção que eu precisar da minha viga, por exemplo, você tem essas equações aqui, não é? Então, aí digamos que alguém fala, eu quero saber qual é o cortante a 1 metro do apoio A. 1 metro aqui, ó. Aí você vem aqui no cortante, você no lugar de x, você vai substituir por o quê? Por 1 metro. Então, o cortante ali vai ser o quê? 2 menos 5. O cortante ali vai valer menos 3. Então, tá vendo por que é interessante esse negócio de deixar em função de x? Porque agora a gente consegue encontrar, em qualquer ponto da viga que a gente quiser, o esforço, correto? Bom, então é o seguinte, aqui a gente tem as equações da viga que a gente já conseguiu, né? E essas equações já te resolvem tudo. No entanto, a gente pode, para facilitar, não é? Colocar isso de uma maneira mais visual. Ou seja, equações geram gráficos, concordam comigo? Faz sentido isso, né? Equações geram gráficos. E quando você tem as coisas de uma maneira gráfica, você tem uma coisa muito mais visual, muito mais fácil de identificar, não é? Você bate o olho e você fala, o comportamento é esse aqui, de acordo com esse gráfico que eu estou vendo. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer diagramas a partir dessas equações, não é? E aí, por exemplo, e aqui então nós temos 3 equações, nós vamos ter então 3 diagramas, né? Você começa com o diagrama do esforço normal, ok? Qual vai ser o diagrama do esforço normal? Bom, eu vou desenhar aqui a viga, nossa querida viga, não é? E aqui, bom, aqui, quanto que vale aqui? N igual a 0. Significa o seguinte, ao longo de toda a viga, não depende do x, não é? O normal vale 0. Beleza, então a equação, o diagrama dele ficaria uma reta passando pelo 0. E a gente considera o 0 a própria faixa, a própria barra da estrutura que a gente está calculando, ok? Então o diagrama de esforço normal é só isso aqui, ele é 0, né? N igual a 0. Ok, vamos para um mais interessante. Diagrama do esforço cortante agora. Vamos lá. A gente vai desenhar a nossa viga aqui. Ok? Então é o seguinte, vamos lá. Qual é a equação que rege o esforço cortante nessa viga? 2x menos 5. Beleza, então. Então é o seguinte. Aqui a gente vai considerar o 0 como o início da nossa viga, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, quando o x é igual a 0, cortante vale menos 5. Bom, então quando x é igual a 0, cortante está aqui embaixo, ó. Menos 5, não é? Bom, essa equação aqui é do primeiro grau, significa que isso aqui é uma reta, correto? Bom, então quanto vai ser o cortante quando a gente estiver lá em 5 metros? Bom, 2 vezes 5 dá 10, menos 5 dá 5, né? Então, lá no x igual a 5, o cortante vale 5. Agora, olha que legal, é uma reta, né? Então, é uma reta que tem que unir esses dois pontos. Ok? Mais 5 aqui em cima. Então, esse aqui é o seu diagrama de esforço cortante. Ele vai de menos 5, vai subindo e passa no mais 5. Ok? Então, agora vamos para o último deles, que é o quê? O diagrama de momento fletor. Então, a gente desenha a nossa viga, ok? E o diagrama de momento fletor, ele vai ter algumas peculiaridades que eu já explico lá na frente. Primeira coisa, vamos desenhar isso aqui. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Logo, estamos falando de uma parábola. É uma parábola com cavidade voltada para baixo, correto? Ok, então. Então, vamos lá. Eu vou primeiro descobrir aonde que é o vértice dessa parábola, ok? Bom, para descobrir o vértice da parábola, lembram lá de cálculo? Quando você tem uma equação de segundo grau, se você derivar e igualar essa derivada a zero, você vai encontrar o ponto onde é o ápice do gráfico, correto? Então, vamos lá. Vamos derivar isso aqui. Se você derivar isso aqui, o m', você vai ter o quê? Menos 2x mais 5. E isso aqui tem que ser igual a zero, né? Bom, então, menos 2x tem que ser igual a menos 5. Então, x tem que ser igual a menos 2,5. Tá? Então, olha que interessante.
O vértice dessa parábola é no x igual a 2,5. Opa, perdão, esse menos corta aqui, né? Esse menos com esse menos. É no x igual a 2,5, 2,5 metros. Então, é bem no meio da viga. Legal? Então, o vértice da parábola é bem no meio da viga. Vamos lá. Quando x igual a zero? Bom, 0 ao quadrado dá 0, mais 5 vezes 0 dá 0. Então, lá no x igual a 0, o momento é 0. E quando x igual a 5? Bom, 5 vezes 5 dá 25. Menos 25 mais 5 vezes 5 dá 25. Menos 25 mais 25 dá 0 também, né? Então, lá na outra extremidade, o momento também é 0. Então, olha que interessante. O seu formato do seu diagrama é esse aqui. Ok? No entanto, uma peculiaridade que eu falei desse gráfico aqui é que é o seguinte, a gente vai inverter o eixo Y. Ou seja, onde era para ser positivo fica negativo e onde fica negativo onde era negativo fica positivo. Significa o seguinte, se esse gráfico está aqui para cima, na verdade, quando a gente vai desenhar, a gente desenha ele para baixo. Ok? Isso aqui é apenas uma convenção. Muita gente opta por não fazer isso aqui, mas é mais interessante e a grande maioria mesmo, utiliza essa convenção aqui de trocar os sinais do eixo Y, ok? Por quê? Porque aí o seu diagrama ele fica representado aonde que está na parte tracionada. Por exemplo, se o diagrama está abaixo da linha, da barra, então o que está tracionado aqui é a parte de baixo da barra. Se o diagrama tivesse virado para cima, então a parte de cima da barra estaria tracionada. Isso nessa convenção que a gente está adotando aqui. Ok? Então é por isso que a gente faz essa convenção. A grande maioria dos profissionais utiliza essa convenção, dos programas, dos softwares, de tudo. Essa convenção é muito usada. Ok? Então é o seguinte, mas só o desenho do gráfico ele não diz muita coisa, porque você pode olhar e falar, não, beleza, mas eu preciso pelo menos de uma referência aqui. O que é interessante saber? Qual é o valor no pico, né? No ápice desse momento. Qual é o maior momento? Que seria esse daqui, né? Bom, é o seguinte, a gente sabe que o maior momento acontece a 2,5 metros, correto? Então, o que você pode fazer? Só chega aqui nessa equação e substitui o 2,5. Então, vamos lá. Menos 2,5 ao quadrado mais 5 vezes 2,5, ok? Menos 2,5 ao quadrado fica menos 6,25. 5 vezes 2,5 dá 12,5. 12,5 menos 6,25 fica 6,25. Então, o valor aqui é 6,25 toneladas vezes metro. Ok? Então, aqui a gente conseguiu fazer o quê? Além das equações que regem os esforços na viga, a gente encontrou aqui os diagramas, e isso é bastante visual. Agora, olha que interessante. Lembram aqui da nossa seção S inicial lá, que era exatamente no meio da viga? Olha que interessante. O normal lá era 0. O normal aqui é 0. O cortante era 0. Olha bem aqui, ó. Isso aqui é simétrico, correto? Significa que o 0 está passando exatamente na metade da viga. Então, realmente, o cortante aqui é 0. E olha isso que interessante. O momento lá era 6,25. Aqui a gente encontrou que o momento é 6,25. Então, realmente, isso aqui está de acordo com aquilo que a gente fez anteriormente. Ok? Isso aqui faz sentido, as coisas encaixam. E é assim que tem que ser. Porque independentemente do que você está fazendo, o esforço naquele ponto da viga é o esforço naquele ponto da viga, independentemente de como você chega para encontrar lá. Qual método você usa para chegar lá, perdão. Então, é isso, né? Diagramas são uma parte muito essencial e eu diria talvez a parte mais importante aqui de Maxwell 1, não é? É algo que tem que ser bem trabalhado porque é extremamente utilizado na área de estruturas de engenharia. Ok? Ok, então, vamos entrar agora em uma parte bastante importante para a gente entender método das seções em vigas e barras, não é? Aqui acontece o seguinte, vamos pegar um exemplo de uma estrutura. A estrutura tem um apoio de segundo gênero aqui, aí ela vem até aqui, depois ela desce e depois ela continua aqui até aqui.
Aí aqui tem o apoio de primeiro gênero. Ok? Essa estrutura aqui. A estrutura aqui não é mais uma viga, né? Ela é um pórtico. Por quê? Porque a gente já tem uma combinação das barras verticais com as horizontais, não é? Tudo bem, então. Vamos desenhar o carregamento dessa viga aqui. Vamos supor que essa viga tenha um carregamento de 2 toneladas aqui, 2 toneladas aqui. Digamos que aqui esteja atuando um momento. Esse momento pode ser de 2 toneladas vezes metro. Aqui a gente pode fazer nessa parte de baixo a carga distribuída, né? E além dessa carga distribuída, pode estar atuando aqui também uma carga pontual de 5 toneladas. Aí a carga distribuída aqui pode ser de 3 toneladas por metro. Ok? Teriam as distâncias aqui, tudo bem definidinho. A gente não precisa se assustar, a gente não vai calcular essa estrutura aqui, eu só vou usar ela como um exemplo para a gente entender a parte, uma coisa pontual aqui do método das seções em barras. É o seguinte, aquelas equações que a gente encontrou, a gente só usou uma seção daquela viga, não é? Porque aquela viga só exigia uma seção. Se você pega, por exemplo, se você vai tentar resolver essa estrutura aqui, e você pega e faz uma seção aqui, e você calcula, aí você escolhe o lado e faz todo aquele processo em função de x, você vai encontrar, sim, equações e você vai encontrar, sim, as equações. Só que essas equações só valem para esse intervalo aqui. Por quê? Porque a única área de influência dessa seção aqui que você pegou é essa daqui. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Vamos lá. Quando você vai fazendo exercício, você vai entendendo melhor. Mas a regra aqui é assim. Toda vez que houver uma mudança de esforços ou uma mudança de direção na barra, você vai precisar de uma seção. Então, vamos lá. Ignora essa seção aqui que a gente fez no começo. Vamos lá. Essa estrutura. Vamos andando na estrutura. Vamos começar aqui por cima. Bom, você poderia começar com uma seção aqui, que você pode chamar de seção S1, ok? Aí você está andando com a seção S1. Quando chega a esse 2 toneladas aqui, olha que interessante. Se você estivesse fazendo a seção S1 para cá, olha que coisa. Olha que coisa interessante. Você teria essa aqui como uma seção, né? Aí teria a reação de apoio e tudo, e aí você encontraria lá os esforços aqui, né? Mas olha que coisa louca. Quando passou dessas 2 toneladas aqui, que você está dizendo que está uma distância x, né? Esse x está antes ou depois de 2 toneladas? E isso faz diferença, porque se ele estiver antes, essa é a sua seção. Se ele estiver depois, a sua seção agora é essa daqui, ó. Ok? E isso aqui faz muita diferença. Então é que agora a gente tem a influência do 2 toneladas nos nossos esforços aqui, ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E por isso que a gente faz várias seções. Então, você teria essa seção aqui de cima, que seria a seção S1, e você teria todos os esforços, e você teria as equações e os diagramas, e essas equações só valeriam quando o x chega até o 2 toneladas, porque após o 2 toneladas, as equações mudam. Aqui você vai encontrar uma outra equação, outras equações completamente diferentes, concorda? Só de ver, a gente consegue já ver isso, né? Ok, visualmente falando. Não vamos calcular aqui, né? Ok, então a regra é a seguinte, que nem eu já falei. Toda vez que houver uma mudança de esforços ou uma mudança de direção, a gente precisa de uma nova seção. Então, você estava vindo com a S1. Bom, surgiu esses 2 toneladas aqui. Então, nessa parte aqui, você vai precisar de uma outra seção. Você vai fazer uma seção S2. E os gráficos que você encontrar para seção S1, elas só valem nesse intervalo aqui, ok? Os gráficos que você encontrar para a seção S2 só valem para esse intervalo aqui. E assim por diante. É assim que a gente vai desenhando. A gente vai pegar um exemplo disso daqui a pouco. Vamos lá. Então, estamos andando. Surgiu outro de 2 toneladas. Vou precisar de mais uma seção. Vou chamar aqui de seção S3. Ok? Estamos andando. Opa! A barra virou. Se a barra virou, precisa de outra seção. Precisa de uma seção S4. Ok? Estamos andando. Opa! Agora surgiu esse momento. Se o momento surgiu, pá! Mais uma seção. Seção S5. Estamos andando. Opa!
a barra virou. Então, eu vou precisar de mais uma seção. Seção S6. Tá mandando, tá mandando, tá mandando. Opa! Aqui a gente está mandando um carregamento contínuo. Só que no meio do carregamento contínuo tem essas 5 toneladas aqui fazendo influência. Então, essas 5 toneladas aqui contam como uma mudança de carregamento. Então, a partir daqui, você precisa de uma seção S7. Aí você anda, anda, pronto, terminou a viga. Então, para encontrar todos os diagramas dessa estrutura aqui, deste pórticozinho aqui, você precisa fazer todo aquele método que a gente fez 7 vezes, para essas 7 seções. Ok? Bom, então agora vamos para um exemplo aqui, vamos colocar numa parte prática tudo isso que a gente viu aqui na aula, não é? Vamos desenhar aqui uma estrutura e dessa vez eu vou fazer uma viga. Vai ser uma viga engastada, ok? Essa viga vai ter o quê? Uma carga pontual aqui, que eu vou colocar de 4 toneladas, e outra aqui, que vai ser de 8 toneladas, ok? Beleza. Aí os tamanhos. Essa viga aqui tem, ao todo, 6 metros de comprimento. Essa carga de 4 metros aqui, de 4 toneladas, vai estar a 2 metros e a de 8 toneladas vai estar a 4 metros, ok? Ok, então. Então, vamos lá. É o seguinte, aqui em vigas engastadas a gente pode fazer um negócio interessante. Concordam comigo aqui? Primeira coisa, vamos ver quantas seções a gente vai precisar para essa estrutura aqui. Bom, a gente vai precisar de uma seção aqui, estamos andando na viga. Aí aqui rolou uma carga diferente, né? Então a gente precisa de outra seção. Pá, seção S2. Tchá, 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 tchá. Acabou. Beleza, precisamos de 2 seções para essa viga, não é? Ok, então. Em vigas engastadas, rola um negócio muito interessante. A gente não precisa calcular as reações de apoio para calcular os diagramas, ok? Por quê? Porque olha só, digamos que você começou com a seção S2, correto? Digamos que essa seção S2 está a uma distância X2 da ponta da viga. Olha que interessante, concorda aqui? Eu posso pegar a parte da direita da seção S2 e a parte da direita não tem nenhuma reação de apoio. Então eu posso simplesmente pegar essa barra aqui. Ó. Você vai começar ali pela seção S2, você vai começar a calcular a viga por ali. Olha só, eu vou desenhar a seção S2, ó. 8 toneladas. E aqui tem X2. Não tem mais nada, né? Então, a gente não precisa de uma reação de apoio. A gente pode só calcular aqui. Ó, aqui a gente precisa normal. A gente precisa cortante. A gente precisa de momento. Ok? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente já tira, o normal é igual a 0. Ok? Você pode nomear, inclusive, como essa seção S2, esse vai ser o M2, esse vai ser o N2 e aqui o V2. Ok? Então, N2 é igual a 0. Ok. Vamos lá. Para calcular o V2, vamos usar o somatório das forças na vertical. Significa dizer que o V2 mais o 8 toneladas tem que ser igual a tudo que empurra para cima, que não é nada, né? Então, posso dizer o seguinte, o V2 é menos 8. Ok, encontramos aqui o V2. E para encontrar o M2, vamos fazer o somatório dos momentos. E eu vou fazer o somatório dos momentos nesse ponto aqui. Ok? O somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Tudo que faz girar no sentido anti-horário tem que ser igual a tudo que faz girar no sentido horário. Então, vamos lá. O que faz girar no sentido horário? O M2 e o 8 vezes o X2, né? Ó, sentido horário. 8 vezes o X2. Bom, o que faz girar no sentido anti-horário? Nada, né? O N2 não existe, o V2 está aplicado sobre o próprio ponto de rotação. Então, o M2 tem que ser igual ao quê? Menos 8x2. Ok? Então, a gente encontrou as 3, não é? E agora nós vamos pegar a seção S1, né? Olha que interessante. Eu poderia pegar a parte esquerda da seção S1, mas aí eu precisaria de todas as reações de apoio que a gente não calculou, correto? Então, eu vou pegar a parte da direita. Como é que fica essa parte da direita da seção S1? A gente tem aqui atuando a carga de 4 toneladas, aqui atuando a de 8 toneladas, aqui
A distância é 4 metros e aqui vai ser o nosso x1, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem o cortante V1, o normal N1 e o momento M1. Vamos encontrar eles. Vamos lá. Primeira coisa que a gente já tira, N1 igual a 0. Beleza, com o somatório das forças na horizontal. Fazendo o somatório das forças na vertical. Vamos lá. 4 mais 8 mais V1, mais 8 mais V1, tem que ser igual ao quê? O que empurra para cima? Nada, né? Então é 0. Então, o V1 é igual ao quê? 4 mais 8 dá 12, passa para lá menos. Então, V1 é igual a menos 12, ok? E o somatório dos momentos, vamos fazer de novo o somatório dos momentos nesse ponto aqui, né? Vamos lá. A gente tem o quê? O M1. A gente tem o quê? Girando também no mesmo sentido, no sentido horário. 4 vezes x1. Aqui a gente tem o quê? O 8 também, né? Qual é o tamanho do braço de alavanca do 8? 4 mais x1, né? Então, 8 vezes 4 mais x1, ok? E isso tem que ser igual a tudo que faz girar no sentido anti-horário agora. E não tem nada fazendo girar no sentido anti-horário, né? O V1 está aplicado em cima do próprio nó e o N1 não existe. Tem que ser igual a 0, ok? Então, o M1 tem que ser igual ao quê? Passa para lá, menos 4x1. 4 vezes 8 vai dar 2, 8, 16, 32, né? Menos 32, menos 8x1. Então, o M1 tem que ser igual ao quê? Menos 8x1, menos 4x1 dá menos 12x1, né? Menos 12x1, menos 32. Ok? Encontramos a equação do M1 agora. Então, estamos aqui com as nossas equações da seção S2 e as nossas equações da seção S1. Então, vamos desenhar os diagramas. Antes de desenhar os diagramas, uma coisa que vale a pena citar, que é muito interessante, é isso aqui, ó. Se vocês observarem com bastante atenção, o cortante sempre vai ser a derivada do momento fletor, ok? Por exemplo, aqui, ó, o cortante é menos 8, o momento é menos 8x2. Se você derivar o momento, ó, menos 8x2, qual é a derivada de menos 8x? Menos 8, deu cortante. Qual é a derivada de menos 12x menos 32? Menos 12, né? Porque aqui 0. Então, o cortante é menos 12. Interessante, né? Então, se você é uma pessoa bastante corajosa, por assim dizer, né? E digamos que você já tem bastante experiência com diagramas e fazer e tudo, você pode simplesmente fazer o diagrama de momento e derivar para encontrar o de cortante, sem precisar fazer todo aquele desenho do cortante e o cálculo das forças no somatório das forças na vertical, né? Mas eu recomendo só fazer isso para pessoas que já têm bastante experiência, entendeu? Para não assumir o erro, para não arriscar você ter a chance de errar, né? Porque se você errou o momento e você deriva o momento que está errado, você vai encontrar um cortante errado, né? Mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. Vamos fazer os diagramas. Quais são os 3 diagramas? O diagrama de esforço normal. Vamos começar por ele. Vamos desenhar aqui a viga. Ok. Quanto que é o diagrama de esforço normal? Bom, na primeira seção, na segunda seção, N2 igual a 0, na primeira seção, N1 igual a 0, né? Bom, então ela é 0, então o normal é igual a 0 em todo o comprimento da viga, né? E isso faz sentido, não tem nenhuma força comprimindo ou tracionando essa viga, né? Porque não tem nenhuma força na horizontal. Agora vamos lá, diagrama do esforço cortante agora, ok? Vamos lá, desenhar aqui a viga. Vamos lá. Bom, vamos começar com a seção S2, que foi a primeira que a gente fez, né? Você vai ver que o V2 é igual a menos 8. Então, durante toda a seção aqui, ó, né, até 4 metros, vamos desenhar um pouquinho mais em proporção isso aqui. Cortante vale menos 8. E aí, quando a gente chegou lá no V1, ele virou menos 12. Opa. Então, aqui é menos 8 e aqui é menos 12. Pronto, está aqui o nosso diagrama do esforço cortante dessa viga, ok? E agora vamos fazer o diagrama do momento fletor, que é o mais interessante deles, né? Vamos desenhar aqui a viga. Ok? Então, vamos lá. Lá na seção S2,
o M2 vale menos 8x ao quadrado. Tá? Lembrando que o x começa daqui para cá. Ok. Olha que interessante. Digamos que a gente estivesse fazendo com os sentidos corretos, né? Não é com sentido trocado ainda. Bom, menos 8x ao quadrado significa dizer o seguinte. O cortante ele vai aumentando, é uma reta, né? Isso aqui é a equação de uma reta. E quando x2 igual a zero, que é a pontinha, o momento é zero. E ele vai até o menos, ó, aí você vem, o x2 vai de 0 até 4 metros, né? Lá no 4 metros, 4 vezes 8 dá 32, né? Então lá no 4 metros aqui, ó, vale menos 32, correto? Como é uma reta, ó, isso aqui é a equação de uma reta, ó. Essa é a parte do primeiro. E agora, na parte do M1, olha que interessante, o diagrama do momento, ele quase sempre, em quase todas as situações, ele se completa. Então, isso aqui, olha que interessante. Quando o x1 é zero, bom, lembrando que o x1 começa aqui, ó, né? Ou seja, exatamente aqui no 4 metros. Quando o x1 é zero, olha, o momento é menos 32. Então, esse diagrama aqui, ó, tá batendo nessa parte aqui certinha. Não tem nenhuma descontinuidade. Ok? E quando o x1 é igual a 2 metros, né? Que é o máximo que o x1 chega, ele vai daqui até aqui. Bom, menos 12 vezes 2 dá menos 24. Menos 24 menos 32, vamos ver quanto que vai dar. Dá 56. Então, ele vai do menos 32 até o menos 56. Isso aqui está em tonelada vezes metro, isso aqui também está em tonelada vezes metro, né? Ok, mas toma muito cuidado, porque esse aqui, ó, tá vendo que os valores negativos estão embaixo? E lembra que a gente tem o eixo Y trocado, ou seja, a parte negativa do eixo Y é para cima. Então, esse diagrama aqui, basicamente o que você faz quando você está trocando a direção do eixo é espelhar, né? Então, esse diagrama, na verdade, quando você for desenhar, ele tem que ficar assim, ó. Ok? Só apagar esse aqui para não confundir. Esse aqui é aqui. Aqui você tem o menos 32 e aqui você tem o menos 56. Ok? O valor desse aqui, disso tudo, está em tonelada vezes metro. E essa parte de baixo aqui do diagrama aqui, né? A gente não usa. Ok? Então, olha que interessante. Numa viga engastada, todos os momentos são negativos, ou seja, só a parte de cima da viga que está tracionada. Diferente lá da viga biapoiada. Lembra que na viga biapoiada o diagrama ficava todo nessa parte de baixo assim? Aquela barriguinha? Porque toda a parte de baixo da viga estava tracionada. E aqui é o contrário. Ok? Então, esse foi o exemplo. Eu acho que com isso aqui a gente consegue cobrir basicamente todo o conteúdo, né? Que é o intuito do nosso... De uma forma superficial, claro. Todo o intuito do nosso mini curso, né? Essa foi a aula 4, foi a última aula. E realmente é aqui onde a gente para o conteúdo de Maxwell 1, né? As coisas adiante já começam a entrar em mecânica dos sólidos 2, né? Que é resistência dos materiais. E eu agradeço a todos vocês que assistiram a todas as aulas. Eu espero que elas possam ter ajudado tanto as pessoas que vão fazer quanto as pessoas que já fizeram e estão tentando relembrar, não é? As pessoas que estão querendo revisar, estudar. Lembrando, uma última vez, essas aulas são oferecidas pelo CAENC, não é? Que é o nosso Centro Acadêmico de Engenharia Civil da UNB. E essa foi a última aula. Eu vejo vocês numa próxima.